Fala, Léo. Ô, Tânia, e aí, cara, beleza? Bom demais. E tu? Bom, perfeito, cara. Aqui tá muito bom Aqui também. também. Tava curtindo até uma música aqui, cara. Tava ouvindo. Pera, Olha de que quem que massa. é? Cara, se você que é da vibe da música, cara, fala, que da hora, velho. Deixa eu Pode voltar aqui um crer. pouquinho. Eu tenho que passar para você. Eu fiz uma composição pro Setembro Amarelo, velho. Uma música Que muito da massa, hora. velho. Legal. É, Essa que eu tava escutando aqui, cara, é de uma banda que chama Nossa Toca, chama Não Temos Tempo. Os caras dão uma vibe muito pode louca. crer. É muito da Era. hora, cara, muito da hora. Eles falam muita verdade em pouca letra, entendeu? Isso sim. E aí, ô, Tânia, como é que tá? Quarentena aí? Graças a Deus, tudo bem, meu Mário. Hã? Como é que tá a quarentena aí e tudo mais? Uai, então, estamos aí na peleja, né? Estamos trabalhando na prefeitura, fazendo alguns trabalhos que não são bem do nosso dia a dia, né? Uhum. Como ficar na barreira sanitária, em pedir para as pessoas não fazer aglomerações, né, na rua, no sol, embaixo de Sim, chuva. Estamos aí. E aí, legal, Nova cara, mas, Resende? cara, aqui tá maluco demais, cara, né? É aquele momento que a gente para pra fazer um monte de coisa que a gente não tinha como fazer antes, né, cara? Eu tô escrevendo o tempo todo, fazendo curso, workshop, tá uma loucura, cara, mas tá muito bom, Que entendeu? bom. Eu queria ter mais tempo para poder fazer isso, mas tá bom também. Legal. Ô, Turner, fala o seguinte, cara, se Sim, apresenta aí pra gente conhecer um pouquinho do que você faz, quem que você é e perfeito. tal, o pessoal poder te conhecer também. Ok. Primeiramente, dar as boas-vindas para todos que já entraram aí, né? Um grande prazer aí. Aceitei aí o convite do amigo Leomar. Muito obrigado, Léo. Bem, a minha formação é psicólogo e depois da psicologia eu fiz vários cursos, né? Eu fui para a área cheguei a fazer primeiro acupuntura, né, que é medicina chinesa, a área que eu exerço ainda hoje. Depois eu entrei para a área de pedagogia empresarial. Eu tinha na época uma sociedade, uma empresa de treinamentos e fiquei atuando nessa empresa mais ou menos uns 2 anos, 3 anos, paralelo ao trabalho que eu tinha lá em Alfenas. E depois eu fiz uma formação em psicanálise, que me deu uma boa base assim para ajudar no meu dia a dia de trabalho. E mais recentemente fiz uma formação em constelação familiar, terminei ano passado, e mais recente ainda de barra de axis, né, que eu fiz esse ano, no começo do ano. Então são várias técnicas aí que, por incrível que pareça, eu consegui agregar muito, porque a constelação familiar, o criador da constelação familiar é um psicanalista, o Bert Hellinger, né, um alemão, e é uma técnica muito nova que está surgindo aí com muita força. E tem muitos dos meus professores, tem professores meus do Instituto Mensa Vida, que eu fiz essa constelação lá, que trabalham com a acupuntura, a tradição chinesa. Então tá dando para unir as áreas que eu mais gosto, né? E poder trabalhar um pouquinho de cada delas, né? Hoje eu trabalho aqui em Alpinópolis, eu sou funcionário público, eu trabalho no NASF, que é o Núcleo Ampliado da Saúde da Família. A gente trabalha muito com a questão da prevenção e promoção de saúde. Então, eu trabalho muito com palestras, com grupos de reflexão, utilizo música, né, nesses grupos, né, nessas rodas de conversa, para a gente poder. Tem muita música boa, né? Com muitas letras aí fantásticas para a gente refletir, né? Utilizo também muitos textos, muita fábula. Nossa, eu sou doido com fábula, que elas têm
uma sacada muito legal, né? E muito direta. Então, eu trabalho muito assim também. E atuo também na questão do consultório particular, né? Eu tenho uma sala que eu aloco lá no hospital aqui de Alpinópolis. E tem um consultório que é de uma mulher de um amigo meu, que ela é esteticista, e aí a Marcelena, e aí lá eu atuo enquanto acupunturista, enquanto é, a questão da barra de axis também, né? Então eu Legal. acho que é isso. Cara, eu Sim. fiquei até sem graça agora, velho. Você tá- Capaz. Ô, eu ia trabalhar com meu pai quando era mais novo. Será que isso serve, cara? O A quê? gente, a gente ia pra roça, eu com meu pai, capinar junto. Será que isso serve de currículo aqui, não? Lógico. Rapaz, o povo do campo tem uma sabedoria fantástica, Verdade, né? cara. Vai Legal. falar que a respeito de chuva, assim, eles é bom. Ó, os caras olham pro céu e sabem o dia que vai chover. Às vezes nem nuvem tem, né? Nem nuvem tem. Eles discordam de meteorologia e dá certo, né? Certo, legal. Ô, Tânia, Agora, ó, só falando aqui, ó, o Marcelo colocou aqui, ó, esse Tanner não me é estranho, cara. ó, deixa eu ver, Marcelo. É, você deve ter conhecido ele em algum encontro aí em Bom Jesus e tal. E eu falei aqui, cara, é estranho sim, mas é conhecido. Ah, pode ver. Tá pequenininho aqui, não Tanner dá para me ver. é um ótimo ser humano. Eu não sei se é humano, gente, o Tanner. O cara novo, assim, estudado tanto que o cara estudou, gente, de verdade. Não sei se o cara é muito humano, não. Capaz. Eu tenho Ah, essas dúvidas. quando a gente descobre as coisas que a gente gosta, você sabe muito bem disso. Você está falando aí que você está fazendo cursos, né? A Demais. gente não vê a hora passar, né? É muito bom. Legal, cara, muito bom. Ô, Tânia, e aí? A gente tava conversando aquele dia na nossa conversa e, vamos dizer assim, a gente tava falando um pouco sobre conflito, né? Família, como lidar com esses conflitos, assim, dentro dessa quarentena, né? Vamos dizer assim, esse isolamento, porque eu, aqui, Tânia, eu entendo o seguinte, pelo que a minha parte aí que eu estudei um pouquinho, não tanto quanto, né? Mas eu chego lá ainda, tá? Eu sou analista corporal, eu tenho algumas formações em coaching e sou master em programação neurolinguística, né? E a gente vê assim que essa proximidade tão intensa que as pessoas estão hoje em dia, isso aí tá dando alguns choques, né? Tá dando alguns atritos, né, Tânia? E assim, de verdade, eu Ah, queria ouvir de você, cara, um pouco assim, algumas dicas, o que que você fala sobre esses atritos, vamos dizer assim, que estão acontecendo. Porque assim, eu, uhum. eu brinco assim, ó, no começo da quarentena, algumas pessoas, eu sempre coloco algumas caixinhas de perguntas no meu Instagram, e algumas pessoas me perguntavam assim, Leomar, será que vai ter muito problema com casamento? Será que vai ter muito problema com filho na quarentena? É por causa da quarentena? Eu sempre respondo não, não é por causa da quarentena, tá? E- Sim. Vamos dizer assim, o Instagram não aceita a gente falar muita coisa, mas é mais ou menos assim, ó. Eu sempre respondi o pessoal assim, cara, só vai dar merda aquilo que já tá cagado, né? Aquilo que não tá legal tem uma grande chance de aumentar os choques agora, né? Então, assim, eu queria ouvir de você, cara, por essa visão que você tem da constelação e tudo mais, essa vivência que você tem ajudando pessoas dentro de consultório, famílias e tudo mais, né? Eu já te conheço há um tempo e eu sei que você nunca desistiu dessa parte aí de estar ajudando pessoas, vamos dizer assim, na saúde mental, emocional, relacional dessas pessoas. Então eu queria te ouvir um pouquinho, cara, agora. E de verdade, eu vou pegando um Poxa, caderninho aqui, enquanto você está falando, eu vou tranquilo, estar escrevendo, tá? Eu estou tranquilo. escrevendo aqui enquanto você está falando. Certinho, mano. Cara, primeiro te falar que meu sonho, de criança, além de ser piloto de Fórmula 1, era ser médico. Minha mãe é bioquímica, então eu tive muito contato com o hospital. E o meu sonho, né, sempre foi poder ajudar as pessoas. E hoje eu sou muito grato por ter conhecido a psicologia. A psicologia eu conheci no curso técnico de segurança do trabalho, que eu sou formado também. Legal. Formei para conhecer a psicologia. Então, é muita gratidão, sabe, de estar me encontrando nessa área da psicologia e poder estar fazendo aí muito mais, eu acho, do que se eu tivesse feito medicina, sabe?
Porque o médico, ele receita medicamento. O psicólogo, o constelador, ele está ali inteiro para ouvir a pessoa, para decifrar a alma dela, né? Então é um trabalho lindo, cara. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, para mim, é igualzinho o Jô Soares falava, né? Não tem uma forma de você nunca mais ter que trabalhar na vida. Você fazer aquilo que você gosta. Você ainda vai ganhar para isso, né? É Então, eu acho que é o verdade. meu caso. Cara, para falar um pouquinho a respeito disso, eu acho muito interessante comentar a respeito da fábula da convivência. A fábula da convivência, ela fala que os povos espinhos, há muitos anos atrás, na era glacial, era muito frio. E eles estavam tudo morrendo. E para sobreviver, eles precisaram de criar uma estratégia. E com isso, eles começaram a se aproximar. E aí o calor ia passando de um para o outro e eles conseguiam, né, com esse calor, suportar as baixas temperaturas. Só que os porcos espinhos têm espinhos. E um feria ao outro, principalmente aqueles que estavam mais próximos. Então, eles ficaram diante de um dilema. Eles continuavam se aproximando e se ferindo para sobreviver, ou eles se afastavam e morriam, né? E sabiamente eles decidiram por manter-se próximos, né? E dessa proximidade eles extraíam calor e eles começaram a perceber que era possível de se aproximar tomando um certo cuidado para que os espinhos não ferissem uns aos outros. E com isso eles conseguiram sobreviver, conseguiram passar por um momento de crise, por essa dificuldade, né, da baixa temperatura, né, do momento que estavam passando. Eu acho essa fábula incrível, porque fala muito dessa questão dos relacionamentos, né? O relacionamento é uma das causas mais frequentes de pessoas que procuram tratamento psicológico hoje em dia. As pessoas têm dificuldade para lidar, principalmente com as pessoas que estão mais próximas. Se uma pessoa que eu acabei de conhecer hoje, ela tem muito menos potencial de me atingir do que uma pessoa que eu convivo no dia a dia por muitos anos. Uhum. Então, quanto mais próximo você está de uma pessoa, mais ela tem esse poder de te atingir. Por exemplo, a pessoa que odeia a outra, ela é um amor doentio, né? Porque ela ama aquela pessoa e chega no momento que ela não concorda com alguma situação e ela passa a odiar, mas é um vínculo muito forte. Então, muita gente pensa que o contrário do amor é o ódio. Não. O ódio é uma mesma face do amor. A indiferença que é o contrário do amor, né? Então, e hoje a gente está vendo muito essa questão de conflitos, né? Relacionamento por si só subentende-se o conflito, porque todos nós somos diferentes. Não tem ninguém igual a ninguém. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Hoje diminuiu um pouquinho, né? Com esses últimos acontecimentos. Mas, fora as pessoas que já passaram por aqui, né? Todos temos a impressão digital diferente. Nem irmão gêmeo é igual, né? Então, essa diferença ela é interessante porque ela traz muitas possibilidades, né? Então, se eu estou para resolver um problema e eu chego e divido com você, são duas cabeças pensando. Você pode trazer contribuições importantes para resolver esse problema. O problema maior é que as pessoas têm dificuldade de lidar com essa diferença. As pessoas acreditam que os outros têm que pensar da mesma forma que ela, que tem que fazer as coisas como a forma que ela acha correto, né? Então, a minha verdade pode ser diferente da sua verdade. Aquilo que eu necessito pode ser diferente do que você necessita. Então, uma das fórmulas básicas para a gente poder ter um bom relacionamento é se colocar no lugar do outro, é ter empatia. A partir do momento que você se coloca no lugar do outro, tem como você enxergar o mundo pela óptica dele, pelo óculos dele. E aí você vai entender o porquê das atitudes dele. Porque todos nós estamos aqui fazendo o nosso melhor, né? Então, quer seja o alcoólatra que acorda e bebe uma garrafa de pinga, quer seja o bandido que sai para assaltar, que só pensa em arrumar crimes, todos nós acordamos de manhã e, de uma certa forma, nós estamos dando o nosso melhor. Quer seja até mesmo o preguiçoso que fica dentro de casa, deitado na rede, né? Ele acha que isso é o melhor para ele. E Sim. talvez a vida vai apertar ele até chegar num ponto para ele poder estar mudando o comportamento dele.
E Uhum. aí a gente entra com outra questão, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio fala de um poder que nem Deus interfere, aonde que aquilo que eu quero fazer é, é o que vai prevalecer. Então, por exemplo, muitas vezes chega até a gente, mães, preocupada com os filhos, né? Procurando ajuda psicológica para eles. E aí a gente faz a primeira pergunta, né? Como é que ele vê isso? Ele acha que precisa de ajuda? Ele quer ser ajudado? Não tem como a gente ajudar alguém que não quer ser ajudado. Então a primeira condição é essa. A pessoa querer, ela ter esse livre-arbítrio. E as pessoas têm dificuldade de respeitar isso, têm dificuldade de entender as diferenças, né? E tem outra coisa, nós somos seres emocionais, né? O sentimento, ele está aí à flor da pele, ele faz, quando a gente está equilibrado emocionalmente, a gente tem condição de fazer muito. E quando a gente está com algum conflito, alguma questão, a gente trava, né? Desde o branco no vestibular até mesmo no branco. Eu lembro de uma Copa do Mundo, que foi Brasil e França, e que a seleção brasileira ficou branca. Ela não jogou, ela não rendeu nada. Por quê? Com certeza estava abalado emocionalmente. Então, a emoção, a gente tem que cuidar bem dela. E como é que a gente cuida? Emoção não, sentimento não foi feito para guardar. Sentimento foi feito para a gente viver. Então, se a gente tem uma questão que a cultura não ajuda, que é aquela questão de ter que agradar os outros, né? Aí eu gosto muito de falar da frase, eu não conheço nenhuma fórmula para obter o sucesso, mas uma para obter o fracasso. Tentar agradar todo mundo. E a nossa cultura é muito disso, da gente viver de aparência, né? De ter, não, eu chego na casa, a pessoa tá ali com os móveis horríveis, e eu chego, nossa, que lindo, né? Teve um caso de um amigo meu que veio um colega dele de fora e eles foram visitar um parente dele. E no que chegou na casa, esse estrangeiro falou: Nossa, mas que sofá mais brega, que coisa mais feia. E o cara não sabia onde que colocava a cara. Por quê? Porque eles têm essa postura de ser sincero, de falar aquilo que eles pensam. Então as Uhum. pessoas ficam guardando sentimento e depois a gente vê aí problemas, né, com relação a problemas emocionais, doenças psicológicas, psicopatológicas, e muitas delas estão relacionadas a isso. A pessoa, eu tenho que agradar todo mundo para que as pessoas sejam boazinhas comigo, né? Se E isso aceita, acaba, né? você está fazendo esse aceito, justamente. Você faz algo pensando que está fazendo algo de bom e você está se destruindo, está fazendo muito mal para você. Tem muita gente que tem dificuldade de falar não. E aí eu falo para as pessoas, a cada não que você deixa de falar para uma pessoa que você tem vontade, você está falando um não para você. Então, Uhum. quantos nãos que você está colecionando aí? Né? Então, essa questão do relacionamento, ela está muito das pessoas ter essa dificuldade de não entender, né? A importância das diferenças, a importância de se colocar no lugar do outro, a importância de ser assertivo, de falar aquilo que pensa. Isso está relacionado também com a comunicação não violenta, que é muito interessante. Se eu Sim. falo para você, olha, Leomário, eu fiquei triste porque você fez isso comigo e eu não gostei, eu não estou te ofendendo. E se você sentiu ofendido, você vai me desculpar, o problema é seu. Eu estou falando aquilo que eu penso, eu estou sendo eu. E as pessoas têm que ser elas, né? E o conflito faz parte. O conflito, ele vem trazer a diferença de pensamento. A gente precisa de discutir, de ter o conflito para chegar num denominador comum, para que a gente possa seguir com tranquilidade, com paz no coração. Se eu Sim. tiver com você com alguma coisa mal resolvida, a gente vai até conseguir ir, mas não vai ser leve, vai ser pesado, vai ser difícil. Agora, se eu chego e coloco as cartas na mesa e falo, Leomário, é isso, 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 põe um pingo nos is, a gente tem a possibilidade de ter um relacionamento saudável, É. né? E as Ô, pessoas têm Tânia, dificuldade de fazer isso. aham. Quando você fala assim, cara, eu brinco assim, cara, lidar com pessoas é um jogo, né? A partir do momento que põe o pingo no i, aí vai se a pessoa quer jogar esse jogo dessa forma ou não, né? Aí Justo. é diferente. Quando você fala assim, cara, por exemplo, uma questão muito intensa hoje em dia com as pessoas têm um grande problema, por exemplo, de falar não, né, cara? E tanto por aquela questão assim, nossa, eu não consigo falar não, como eu não posso falar não, né? Eu sempre diferencio, né, essas duas questões, né?
cara, eu não posso ou eu não quero, né? Tem alguém ligando aí? É, Fala para entrar na live que fala com propagandas. você do mesmo jeito, Sem né? problema. Fala pra ele Entendeu? entrar na live que é melhor, né? Pra me achar. Reconversa com você do mesmo jeito. É, Eu vejo muito só isso, assim cara. agora. As pessoas às vezes têm problema de, por exemplo, de falar um não, elas se machucam, né? E para poder fazer para agradar o outro às vezes. E eu nem tô falando, cara, aquele fazer para agradar naquele sentido assim, contribuição, né? Pô, um contribui com o outro, família, casal, tudo mais, é diferente. Eu tô falando naquele caso assim, cara, é uma coisa que eu odeio fazer, eu não gosto, eu não suporto, mas eu não consigo falar não, cara. Entendeu? E eu sempre falo, eu sempre brinco isso, cara. Brinco, modo dizer, porque é muito sério, né? Mas, assim, dentro das análises, dentro dos meus atendimentos, eu sempre falo assim, gente, não tem garganta que aguenta engolir sapo. Não tem estômago que consegue digerir sapo. Não tem intestino. E chega uma hora que o negócio é tão intenso, que bate no corpo, né, cara? Né? Sim, somatiza. E justamente dessa forma, isso é muito. Eu gosto de usar as analogias, assim, essas metáforas dessa forma, justamente para o pessoal conseguir entender de uma forma mais simples, né? Mas, assim, o fator contribuição, né? Eu contribuo, a pessoa contribui e assim vai. É é muito gostoso, né, cara, dessa forma. E quando cara, eu falo assim, ó, sobre esses conflitos, eu falo que existe só uma palavra, cara, que resume tudo isso. Cara, respeitar o funcionamento do outro, cara, né? A gente não vamos falar as pessoas, vamos falar a gente. Às vezes tem uma pecinha, tem uma pecinha aqui dentro Uhum. que ela tende a funcionar querendo que tudo seja da nossa forma, né? Que tudo seja. Não é. Quando a gente fala assim, ó, quando eu tô falando, eu brinco assim, ó, eu sou o cara que eu gosto de mostrar, tá, né, que a gente, como profissional, a gente é vulnerável a todo sentimento, a toda emoção. E a gente também tem problema, a gente é ser humano, pô, né? Se Até a os gente psicólogos. até os psicólogos, né? Ah, com E, certeza. E tem muito, cara, viu? tem muito. E assim, por exemplo, eu tenho uma amiga minha aqui que a gente conversa muito, ela é psicóloga também. Cara, um dia a gente estava conversando, ela tava com uma foto, ela tinha postado uma foto e tava com bebida e a gente conversando, a galera, cara, desceu a ripa nela, entendeu? Por na foto tem uma garrafinha de cerveja. Então, assim, cara, Uhum. assim, eu não tô falando que ela tá certa, nem que tá errada, nem que é bom, nem que é ruim. Mas, assim, é o fator, muitas vezes, julgamento. A gente tem muito julgamento, né, Tânia? A gente tem muito julgamento. Então, quando chega um momento igual esse, que a gente é forçado, forçado, né? Não for por livre, espontânea vontade de ninguém, tá? Da forma que tá, a gente é forçado a ficar mais tempo perto das pessoas, a se relacionar mais. Nesse momento, a gente tem que respeitar o funcionamento do outro, né? E deixar Com certeza. o julgamento, né, Tânia? Cara, tem três coisas aqui que eu preciso te falar. Até estou anotando aqui para não esquecer. Uma é com relação à nossa cultura. A nossa cultura não privilegia muito essa questão dos relacionamentos porque nós somos criados para competir, né? E não cooperar. Então, eu tenho que ser o melhor, né? Tem que ser o primeiro, tem que ser o the best, né? E que a, o que a gente está percebendo com tudo que está acontecendo é ir para um outro caminho, esse caminho da solidariedade, esse caminho de ajudar uns aos outros, né? De necessitar de um ao outro, de acabar com essa prepotência de achar que se basta. A gente precisa dos outros a todo instante, a gente não vive só. Imagina como é que seria o nosso mundo se a gente fosse como é que chama lá, o Pequeno Príncipe não, do que fica lá na Lua, lá sozinho. Enfim, se a gente tivesse um planetinha só para nós e se a gente ficasse, né, sozinho, como é que seria essa vida, né? A outra questão aí essas duas outras questões que eu vou falar agora está muito ligada com a questão da constelação familiar, que é uma terapia breve e que ela tem ganhado muito terreno aí, porque ela consegue mostrar uma coisa profunda,
num, num primeiro atendimento. Então, ela tem algumas regras. E a principal regra é o seguinte: a gente está dentro de um sistema. Então, vamos colocar, por exemplo, o sistema familiar. São vários sistemas. Você está na igreja lá com o pessoal do teu culto, você está num sistema, você faz parte de um sistema. Mas o primeiro sistema que nós viemos é o nosso sistema familiar, que é o mais forte, que é fechado. Nesse sistema, se alguém é excluído desse sistema, e as pessoas que são excluídas, o repertório é o mesmo, né? É o alcoólatra, é a puta, é o preconceito mesmo, né? Que a família não aceita, não faz parte da minha família. Todos nós temos o direito de pertencer, todos nós pertencemos. Então, quando há a exclusão, nesse sistema ele está em desarmonia. E ele vai procurar uma estratégia, uma forma de buscar essa harmonia. E como é que ele vai fazer isso? Colocando essa carga numa outra pessoa. Aí muita gente questiona isso, fala, mas não é justo, né? Por que eu vou pagar uma coisa que o outro fez? A gente precisa de entender que não é depositado na conta da pessoa. É ao contrário. É a pessoa que pega essa carga por amor. E ela pega isso inconscientemente. Então nós temos muitos problemas aí no dia a dia que está relacionado com essa exclusão. Que às vezes a pessoa está pagando um preço para poder equilibrar o sistema. É a pessoa forte do sistema que está pagando esse preço, mas ela paga um preço muito alto. Ela acaba podendo ter problemas de saúde, ela acaba tendo questão de situações que repete. Tem várias coisas assim trágicas, sabe? E que é possível de, numa constelação, você identificar isso, você incluir aquela pessoa que foi excluída e com isso não precisar de carregar mais essa carga. Então é muito legal, sabe? E a outra coisa é com relação ao julgamento. O julgamento para nós, consteladores, é algo contrário, né, do amor. Quando a gente julga, a gente não está amando. Porque amar é aceitar o outro do jeito que ele é. Então, se eu não gosto do jeito que o outro é, eu não estou amando ele. Tem Uhum. muita gente que fala assim, vou casar com ele, mas depois eu vou fazer ele parar de beber, né? Que você falou da bebida. Vou fazer ele parar de beber. Tipo assim, eu não gosto da pessoa. Eu gosto da pessoa só se ela não beber. Então, se ela bebe, ela já não serve mais para mim, porque eu quero a questão da perfeição, né? Uhum. Então, muita gente acha que amar é isso, né? É querer o outro do jeitinho que eu quero, na minha forma, no meu molde. E amar não, é aceitar o outro do jeito que ele é, com os defeitos, com os com as coisas que ele faz no dia a dia, né? E é verdade, cara. A gente fala assim, ó, é engraçado isso, mas, por exemplo, quando a gente vai lidar com pessoas, cara, tem aquela pessoa, por exemplo, que ela não. Dentro da análise corporal, a gente fala muito sobre isso. A pessoa, ela sofreu muito com abandono, cara, na família dela. Quando ela cresce e vai procurar um relacionamento, cara, ela só quer que alguém supra aquilo. Se a pessoa não suprir aquilo, já deu merda, entendeu? Então, assim, é muito mais. Por exemplo, a gente fala assim, cara, tem como a gente aprender muito sobre isso nessa live? Cara, em pouco tempo a gente não consegue passar o quão grande é essa questão, né? O quão profundo, A né, gente, Tânia? Quando a a gente gente fica leva isso. conversando aqui 3 dias, fácil. Não, então, Fácil. é 3 dias, a gente vai ficar batendo papo, a gente vai ficar conversando e ainda vai ficar pulga Sim, atrás da orelha, entendeu? Por quê? sim. Dentro da análise corporal, por exemplo, Tânia, a gente fala que cada determinado traço de caractere ele vai carregar uma determinada dor. Cara, quando essa pessoa ela decide falar assim, ó, vou sair da casa do meu pai com a minha mãe, ou eu vou me casar, cara, ele vai levar essa dor junto, entendeu? Ele vai levar. E o que que tem de errado nisso? O que tem de errado nisso é, por exemplo, eu olhar na minha mulher e achar que ela é obrigada a suprir uma dor que é minha, né? E assim, ó, quando eu falo assim, ó, a dor que é minha, não é que eu tenho orgulho disso, entendeu? Mas é que a obrigação não é dela. Então, quando uma pessoa não entende isso, que vamos dizer assim, os conflitos emocionais dela são dela, pô, é meu. Eu tenho que lidar com isso, Uhum. né? Isso. Gente, parece brincadeira, mas a gente tira um cargo da outra pessoa que é enorme, entendeu? Então, por isso que eu falo respeito e funcionamento, porque, cara, a outra pessoa
é estranho falar assim, cara, mas ninguém dá conta de suprir o que a gente precisa fazer. Não é verdade, Tânia? Lógico. Né? Sim, com certeza. Porque é um conflito talvez que seja meu, eu preciso, né? Eu estou usando um exemplo meu aqui. Eu preciso trabalhar com ele. Como dizia, eu vejo muita gente falando, cara, é eu que preciso de terapia, né? Aí eu vou Sim, jogar para outra pessoa, pô, entendeu? A você pessoa não vai precisa de dar conta. terapia, isso é complicado. Fala, você precisa de terapia, isso é complicado. E É, mais? entendeu? E aí, assim, a gente joga na outra pessoa o que muitas vezes, na verdade, é uma responsabilidade minha, não é verdade? Isso, Então, é eu verdade. vejo isso acontecendo muito também. Não sei, assim, a gente trabalha as nossas cidades aqui são vizinhas, né? A cultura é bem parecida. Não sei se acontece isso muito por aí, mas assim, eu vejo muitas pessoas reclamar, é porque tal pessoa não faz isso, é porque não é assim, é porque. Aí quando você vai entender, opa, peraí, seu pai com a sua mãe era assim? Como é que era? Não, não, eu já. Nossa, minha mãe era assim e. Nossa, foi por isso que eu casei? Direto, Cara, direto. eu, Eu, eu já marco mulheres que assim, falam ó. assim, eu casei para sair da minha casa. Eu já marco assim, ó. Muito. Casou pelo motivo errado, Sim, é né? bem isso. Bem isso. É aquele negócio. A culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser, né? Uhum. É dessa Então é forma. fácil de transferir, né? Toma que o filho é teu, igualzinho o pessoal, muitos pais tentam fazer hoje, né, na escola. Os pais nunca valorizaram tantos professores como na quarentena, né? Tá sendo bom para essas coisas. Cara, eu tenho uma amiga que é professora, a gente tava conversando esses dias, cara, olha o absurdo, cara, que o negócio chega quando a gente fala de relacionamento, pai, filho e tudo mais. Ela falou assim, cara, que teve pais de mandar mensagem pra ela, pra perguntar pra ela assim, na escola, o que que vocês fazem com o meu filho quando ele tem fome toda hora? Tipo assim, eu não sei quem que é esse ET que tá aqui em casa. Onde que vocês arrumou isso, gente? Vocês passam tempo com ele? O que que vocês fazem com esse trem aqui, né? Vocês que lidam com ele e agora? O que que eu faço? Eu tenho que ficar 30 dias, 20 dias, sei lá o tempo que eu tenho que ficar. Agora é o seguinte, me manda o manual de instrução desse menino aí, que vocês na escola devem ter. Vocês é educador? Sim, vocês têm que Cara, dar conta, né? entendeu? Que É doido. desse jeito. É. A gente tem uma influência muito grande dos nossos pais, né? Como eu disse ontem, filho de peixe, peixinho é. Então Uhum. não é só a questão genética, né? É a questão de comportamento, a questão de valores, comportamento, é tudo aprendido e a gente aprende através do exemplo. Então não adianta a gente falar algo e fazer outra coisa que vai prevalecer o exemplo, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, além disso, a gente tem também a questão dos nossos traumas. A vida, ela é por si só traumática, né? Freud fala do primeiro trauma que nós temos ao momento que a gente tem a identificação das diferenças de sexo, né? Que o menino tem pipi e que a menina não tem. O menino fica apavorado, vai cortar o meu aqui, né? E isso Verdade. a gente fala brincando, mas é muito traumático para quando você é criança. É. É muito sério. E A é muito gente difícil. Tem ri, gente que consegue. ô, Tânia, a gente ri porque a gente é grande, a gente consegue trabalhar com isso de uma forma de humor, né? Cara, Sim, mas uma criança que ela começa a ter essa identificação no período, no início da sexualidade dela, cara, isso é extremamente dolorido, entendeu? É muito, muito amplo, na verdade? muito. A sexualidade por si só é traumática, né? Porque ela é algo que além de ser um tabu, né? Porque a sexualidade não é falada, né? Os Não. pais morrem de medo, falam, nossa, como é que eu vou falar de sexo com meu filho? O que Ô, eu vou Tânia, falar para ele? ó, Né? oi, vai com calma aí, cara, que senão o Instagram derruba a nossa live ainda. Ah, é? Sabia disso, não. Cara, tem até Mas, enfim, filtro, cara, eu não aqui. queria. Não, mas manda ver Pode aí, tô crer. só. Eu não queria entrar por essa área mesmo, não. Mas a questão a gente tem os nossos traumas, né? Uhum. Aonde que eu tenho um ser que cuida de mim, que vive em função de mim, que é a mãe, que me alimenta, que me dá carinho, que cuida de mim, que me limpa. E aí chega no momento que eu me vejo que esse ser não tem olhos só para mim,
que esse ser tem olhos para outra pessoa. E eu sou totalmente egocêntrico, quero que todo mundo fique olhando para mim, e eu vejo que não é assim. E aí que eu preciso de fazer coisas para conseguir a atenção das pessoas, que eu preciso de controlar o meu cocô, enfim. Isso tudo tem várias formas de lidar com isso. E muitas das pessoas conseguem passar por essas fases, por essas etapas, não sem um trauma. E aí esse trauma acaba prevalecendo pro resto da vida, se não tratado. Verdade. Né? Tem gente que consegue, sem tratamento, dar um direcionamento para isso, né? Mas a grande maioria não. E aí, igualzinho hoje, a questão da depressão, né? As pessoas falam que é falta de Deus, que é falta de vontade, que é preguiça, né? Que é falta de trabalho. Então, assim, é difícil para a pessoa que não vive aquele problema, que não tem aquele trauma, entender o outro que tem ele. Porque ele acha que todo mundo é igual a ele, que é tranquilo, que teve uma boa educação, que conseguiu superar essa questão das diferenças, da atenção que não era só para ele, de entrar na adolescência, a aborrecência, de lidar com a questão dos hormônios, de lidar consigo mesmo. Então, o que a gente observa hoje é que as pessoas vivem numa correria tão grande e com tantas certezas, porém, elas se desconhecem. As pessoas não conhecem a respeito de si, o que gosta, o que deixa de gostar. É como se vivesse nessa simbiose e não conseguisse separar que a gente é possível de ser único, de ser separado, de ser a gente. E não tem nada que custe mais ao ser humano que deixar de ser quem ele é. Então, a primeira tarefa de casa que nós temos que ter é saber quem somos e agir conforme isso. Porque se a gente conseguir, a gente já vai estar aí a meio caminho andado, né? Para entender melhor o mundo, para entender melhor as pessoas, para se colocar no lugar delas e para conseguir resolver esses conflitos. Se eu não estou centrado em mim, fica difícil de eu resolver qualquer coisa com qualquer pessoa. Né? Se eu sou uma pessoa mimada, que quer as coisas tudo do meu jeito, eu vou só afastar as pessoas. Ninguém aguenta a pessoa mimada. Cara, ninguém dá conta de carregar a carga emocional do outro nas costas, né? É ruim, assim, falar dessa forma, porque a gente brinca assim, cara, a responsabilidade emocional minha, eu brinco assim com o pessoal aqui, assim, que a gente conversa sobre isso, eu falo, gente, você já viu aquela frasezinha assim, respeita a história da pessoa? Eu brinquei, eu troquei isso, eu falo, cara, respeita os traumas da pessoa, tá? Respeita os traumas daquela... Porque quando a gente fala, por exemplo, quando a gente fala trauma, Tânia, eu não sei, as pessoas, por exemplo, que não têm tanto conhecimento com esse tipo de assunto, elas imaginam o seguinte, é aquela criança que apanhou muito, é aquela criança que sofreu um abuso. Quando a gente fala de algo muito discrepante, não é verdade? Cara, mas nem sempre é tão discrepante como a gente acha que é, entendeu? Sim. E quando a gente leva isso para relacionamento, né, cara, para a família, a gente tem que carregar um determinado cuidado às vezes, né? Eu falo assim, cara, quer dar atrito com uma pessoa, é você esbarrar num trauma dela. Com certeza. Deu uma esbarradinha ali. E assim, tem uma coisa muito interessante, muito simples que a constelação traz de ensinamento e que ela é muito profunda, que é o seguinte, aceitar as coisas como elas são. Parece ser bobo, né? Aceitar as coisas como elas são. Então, aceitar os nossos pais como eles são. Os nossos pais são os pais certos pra gente. Porque se não fosse eles, naquele momento que eles decidissem se relacionar, não seria eu que estaria aqui. É através deles que eu pude vir à vida. É o portal da vida. É o pai e a mãe. Independente do que eles fazem depois, independente do que eles sejam. Então, a primeira coisa é aceitar isso. Estar em paz com a nossa origem. Porque é de lá que vem a força. Se eu aceito meu pai e se eu aceito minha mãe, eu me aceito. Se eu não aceito um dos dois, eu não me aceito 50%. Entende? É lógico que o pai comete abusos, agride, né? E tudo. Não quer dizer que eu preciso morrer de amor por ele. Mas que eu preciso de ter gratidão. Porque foi através dele que eu pude estar aqui. Né? Então, se você tem aceitação, por exemplo, esse momento que nós estamos passando,
tem várias formas de você lidar com isso. Você vê isso como uma oportunidade ou você vê isso como um regaço, né? Uma coisa que não podia estar acontecendo, que é um absurdo, que, né, querer achar culpado, que é a China que criou esse vírus para poder subir a economia deles, né? A questão política, cada absurdo que a gente ouve, e isso faz a gente perder energia, faz a gente deixar de direcionar para as coisas que são realmente importantes. Então, quando a gente tem essa aceitação das coisas como elas são, tem um ditado que fala que a vida é muito mais a forma como a gente reage do que com as coisas que a gente busca. Sim, Então, se a gente está conseguindo reagir bem às pancadas da vida, né? Se a gente está conseguindo saber lidar melhor com isso, se a gente aceita, a gente tem a possibilidade de saber lidar melhor com isso. verdade. Né? Então, essa aceitação é aceitar que o mundo não é perfeito, aceitar que todos temos defeitos, e inclusive eu, e se eu precisar de fazer algo para resolver o problema, eu consigo resolver o meu, não do outro. Uhum. Né? Então, a partir do momento que você começa a enxergar essas coisas, fica mais fácil, porque aí você vai falar, olha, não tem jeito de eu ficar colocando a culpa no meu coleguinha, porque eu vou estar tirando do meu, mas quem que vai estar pagando o preço vai ser eu. E aí eu me implico. E quando você se implica e você começa a ver que o grande responsável pelas merdas da tua vida é você, aí fica mais fácil das coisas acontecer. Enquanto você fica nessa ilusão, jogando a responsabilidade no outro, chateado porque as coisas não acontecem do seu jeito, né? Indignado porque tal pessoa é daquele jeito, porque mamãe não foi do jeito que eu queria, porque papai não foi do jeito que eu queria, você está gastando energia, você está perdendo tempo. E aí poderia acontecer um monte de coisas boas e você está perdendo oportunidades. Né? Verdade. Cara, o nível de perfeição, né? Muitas vezes que a gente olha, cara, você vê numa propaganda da Coca-Cola, por exemplo, eu falo que assim, eu estudo muito a área de marketing também, de vendas. Cara, vamos dizer assim, é uma empresa que não vende refrigerante. Eles vendem felicidade. Então, quando chega no Natal, cara, por que que no Natal é uma época de dar muito, mas muito BO em família, cara? Mas muito, né? Porque, cara, tá todo mundo olhando na televisão e olha lá e fala assim, cara, aquela família é perfeita. A gente tem que ser dessa forma. Ah, tá, por exemplo, padrão de comparação, por exemplo, cara, até dói, por exemplo, às vezes quando eu vejo isso acontecer, eu instruo as pessoas a não fazer isso. Cara, quando você olha no seu filho, você fala assim, mas o filho de não sei quem não faz dessa forma. O filho da vizinha lá não é desse jeito. Cara, isso é um padrão doentio de comunicação, né? Mas a É, é, gente está voltando na questão da competição. sim, Né? Aonde que você tem que ser o melhor, aonde que tem a comparação, aonde que você não pode errar. Né? sim, Esse está relacionado com esse ideal de perfeição. Né? Aonde que, por exemplo, hoje, qual que é o que é vendido, né? Que as mulheres têm que ter um corpo perfeito, que não pode ter celulite, que não pode ter gordura. E aí as mulheres, tem muitas que acabam, muitas jovens que acabam com a própria saúde em busca de alcançar isso. Então, cara, e quando você fala assim, tipo, ó, última coisa, só para finalizar, assim, é igualzinho é, chegar, entrar na faculdade da Agulhas Negras. Cara, não é para todo mundo, velho. uhum, Entende? Tem pessoas que vai dar conta de ir, passar e ficar. Tem pessoas que não vai dar conta nem de passar na porta. Então não tem jeito de a gente comparar um com o outro, porque todos somos diferentes. Tem gente que vai ter potencial, que vai dar conta. E aí que está a questão da gente enxergar o que é a nossa vibe, qual que é o nosso dom, o que a gente tem vontade de fazer e seguir aí, né? é verdade. Cara, hoje a gente vive em dias, é muito difícil encontrar uma pessoa que ela olha pra ela e fala, cara, eu sou do jeito que eu preciso ser, entendeu? Tem gente que fala assim, Aceitar do jeito que é. por exemplo, cara, por exemplo, às vezes eu ia dar algumas palestras, cara, eu sofri um tédio lascado, velho, de nervosismo, de tensão, que eu falei, cara, eu acho que eu não tô bem, cara, eu tô passando mal. E depois, quando você vai entendendo, você vai passando por processos e por terapia e por tudo mais, você começa, cara, hoje eu sei que eu sou um cara que eu vivo, cara, de script. Eu preciso escrever. Eu tenho esse funcionamento, cara. Às vezes, ó, a gente tá conversando aqui, ó, eu tô escrevendo, ó, entendeu? É o caderno da minha Aham. filha, de florzinha e tal. Mas, cara, é o meu funcionamento. Tem gente que fala pra mim assim, Leomar,
Cara, você vai pirar se você ficar escrevendo. Eu falei, cara, eu vou pirar se eu não escrever. É um jeito que eu funciono Isso. bem. Cara, é um jeito que eu funciono legal, entendeu? E muitas vezes, Uhum. cara, eu vejo isso, por exemplo, com pessoas. Às vezes a gente, assim, depois que eu fiz a minha formação de análise corporal, cara, você olha na pessoa, você entende um pouco o funcionamento dela pelo formato do corpo, né? Cara, Uhum. a visão nossa muda muito, cara. Por quê? Aquele fator julgamento, ele já dá uma quebra muito grande. Por quê? A gente olha na pessoa, você já sabe como que aquela pessoa, ela tem um determinado funcionamento que vai ser melhor para ela, que vai ser mais saudável para ela. Só que é tão assim, cara, que quando eu falo isso, eu conheço muito aluno que fez a mesma formação, que também é analista corporal, conhece muito bem, por exemplo, PNL, outras áreas aí, terapêutica, por exemplo, eu uso muito hipnoterapia também. Então, eu vejo o pessoal, aí eles olham pra dentro deles, cara, e eles estão tentando ser outra pessoa, velho. Cara, não vai funcionar. É você olhar o que, né? Eu falo assim, por mim, Otávio, né? Eu falo, cara, eu sei como que eu funciono legal, cara, né? Eu sei como é que eu funciono bem. Então, eu tenho que parar. Por exemplo, tem gente que fala assim pra mim, Leomar, já aconteceu uma vez, por exemplo, um cara me ligou um dia, ele me ligou e falou assim, Leomar, oi, eu quero que você dê uma palestra aqui pra gente. Eu falei, legal, claro, vou com todo prazer. Tem como ser hoje? Não. Ah, mas aí o cara falou assim, cara, mas você não vai fazer nada hoje. Eu falei, cara, realmente, eu não vou fazer nada hoje, mas eu não vou. Aí o cara ficou meio que Uhum. chateado, né? Aí eu falei, cara, é o seguinte, deixa eu te explicar a minha vibe aqui. Eu falei pra ele, cara, eu tenho alguns problemas aqui na minha cabeça, e é o seguinte, eu só funciono com script, cara. Eu tenho que ter escrito a minha palestra, eu tenho que ter alguns pontos ali que eu vou tocar, alguns pontos que eu vou conversar. E o cara falou assim, cara, como que você consegue fazer uma palestra assim? Eu falei, cara, é o funcionamento de cada um. Um dia eu estava num treinamento meu, Tânia, falando nesse sentido, por exemplo, de funcionamento. Quando a gente descobre isso, cara, é o amor pela vida, entendeu? Eu estava num Ui. treinamento meu de venda um dia, e é o seguinte, uma menina começou a me perguntar, e eu falava uma coisa, é um curso de PNL para venda, e eu falava um pressuposto, alguma coisa, e ela me perguntava, Teve uma hora que eu encostei na parede assim, ó, falei, faz a próxima pergunta que eu já sei que eu vou te responder. Ela falou assim, caramba, por quê? Eu falei, por quê? Quando eu montei o meu treinamento, eu penso assim, ó, quando eu vou montar, por exemplo, o meu treinamento, eu falo assim, ó, todo lugar tem uma pessoa chata, que ela faz aquelas perguntas sem sentido. E Aham. eu meio que me conecto com aquele cara chato e eu falo assim, gente, se eu tivesse lá e eu fosse incrédulo, totalmente com o que o cara tá falando, que pergunta que eu faria? Cara, eu escrevo essas perguntas. Eu escrevo. E eu coloco a minha resposta. Uhum. Quando a gente teve essa dinâmica no meu curso, eu falei pra menina assim, ó, eu já sei o que, que você vai perguntar e eu já sei o que, que eu vou te responder. Eu tô só esperando você abrir a boca. Ela falou assim, é mentira. Eu estou falando, é sério. Por quê? Cara, é o meu planejamento. Cara, eu não sou o cara, por exemplo, de eu sair de casa e falar assim, ah, simplesmente vamos que a gente faz no improviso. Ah, não é o meu funcionamento, né? E quando a gente Mas olha nas pode outras ser de outra pessoas, pessoa. pode ser de outra pessoa. E, cara, e não é porque eu sou dessa forma que eu devo cobrar as outras pessoas, claro, não Isso. no nível organização, mas no nível, assim, doentio, que as pessoas têm que Uhum. funcionar dessa forma, né? E, infelizmente, Sim. cara, tem muito pai de família, tem muita mãe, tem muito irmão, desculpa pelo Cara, palavrão, mas com infelizmente, essa desgrama na cabeça. infelizmente tem muito pais, né, que querem se realizar em cima dos seus filhos, né? Então ele não conseguiu fazer uma coisa, tem que fazer. Então ele não deu conta de fazer e o outro tem que dar conta, né? Realizar os sonhos dele. Uma coisa interessante que me surgiu aqui também, né, Mário, Sim. Deixa eu só ligar esse minha luz aqui, momento, cara. tranquilo. Esse momento é um momento assim que as pessoas estão tendo que mudar muito, né? A questão de rotina, é, muitas mudanças. Então, as pessoas antes, uma queixa muito comum era de que não tinha tempo para fazer as coisas. E do nada as pessoas começam a perceber que tem tempo para fazer. E, e as pessoas estavam vivendo no automático, né? Elas já acordavam, já tinham o planejamento do que fazer no dia, e aí acordava, trabalhava, comia, dormia. Acordava, trabalhava, comia, dormia. Fim de semana, Uhum. as mesmas rotinas, a mesma coisa. E uma coisa que é importante a gente fazer e que a gente não faz, eu inclusive não faço,
mas eu sei, não faço com frequência, de vez em quando eu faço. É olhar mais para dentro da gente. É ter um tempo para estar com a gente. Então você pode fazer isso, um exercício de relaxamento, né? É muito simples, você coloca uma musiquinha daquelas bem calminha, que tem cachoeira, que tem uns trim, e aí você fecha o olho, fica sentado ou deitado ali, e você mesmo pode fazer a condução. Hoje em dia nós temos aí muito material, né, de meditação guiada, né, onde que já vem esse roteiro aí para você ir numa cachoeira, para você ver uma rosa se abrindo, para ter mais contato com a nossa casa, que é a nossa natureza. Tem a questão da meditação, né, que é onde você consegue ampliar a sua mente, é onde você consegue estar mais presente. Então, a gente vê a dificuldade que como que é difícil a gente lidar com o silêncio, né? Porque o silêncio é a possibilidade de você estar consigo mesmo, né? Tem gente que fala, nossa, eu não fico sozinho de jeito nenhum. Eu falo, mas então você não lê livro, primeira coisa, né? Não tem jeito de ler livro em grupo. Então, a gente está tendo essa possibilidade desse resgate agora, né? Porque a gente tem a questão do relacionamento com os outros, mas a gente também tem o relacionamento com a gente, né? Esse entendimento, essa compreensão. E se a gente parar e ter essa possibilidade de fazer pequenas práticas, como um exercício de relaxamento, uma oração, né? Chegar no fim do dia, falar, nossa, como é que foi meu dia? O que que eu fiz, né, de produtivo? O que que eu posso melhorar? O que que eu fiz que não está legal, né? Uma autoavaliação. A gente é mestre de avaliar o outro, né? Vamos utilizar isso em causa própria. Então, isso é a condição primeira para poder se fazer uma constelação familiar. É você suportar o silêncio, é você se esvaziar. Porque a gente hoje observa que as pessoas estão muito cheias, né? A gente vê na internet hoje, temos especialistas de Covid-19, assim, aos montes. Todo mundo é especialista de economia. E, na Política. verdade, com relação a esse vírus, o que a gente sabe é que a gente não sabe de nada, que ninguém sabe de nada, que está todo mundo perdido, que não sabe qual que é a melhor opção, qual que é a melhor escolha. Então, assim, acho que falta muito para nós, enquanto ser humano, a humildade, sabe? A humildade de tentar entender o outro, de violar do outro, a humildade de ver que a gente não sabe tudo, sabe? De escutar. O que eu vejo é que as pessoas hoje não têm tempo para escutar as outras, né? A pessoa começa... Eu tenho um amigo que é assim, eu até cortei relação com ele. Começa a falar, cara, ele já vai me corta e já vai querendo dar a sequência na fala. Eu falo, meu amigo, deixa eu falar. Agora eu vou ter que pegar um biscoitinho e falar aqui, ó, é minha hora de falar. Depois eu te entrego o biscoitinho, você vai poder falar na hora que estiver na tua mão. Porque é impressionante, né? As pessoas sabem de tudo, tem certeza do que é melhor para você. Meu Mário, eu sei que aquilo ali, ó, vai dar certo para você. Você fazer palestra, não, script não faz bem para você, não. Vai no improviso, que você... Entende? As pessoas estão nessa prepotência, né? De estar muito completo, de ter muita informação, de achar que sabe muito. Então, quando a gente se dispõe a ficar vazio e a ouvir e a estar aberto, a gente consegue perceber melhor as coisas, a gente consegue entender melhor as pessoas, a gente consegue ouvir melhor as pessoas, não só nas linhas, mas nas entrelinhas. Às vezes a pessoa fala uma coisa, mulher é cheia disso, né? Fala uma coisa, mas na verdade o que ela quer falar é a outra. Então, você estando atento a isso, você estando vazio, você consegue perceber as coisas e fica muito mais fácil. Agora, se eu chego cheio de saber, se que eu sei, aí eu zango tudo, né? Aí eu complico tudo. Verdade. Cara, eu falo assim, ó, é interessante a gente olhar porque, principalmente nessa questão interna, né, cara? Porque quando a gente fala assim, cara, autoconhecimento, processo terapêutico, cara, se a gente não conhece a gente mesmo, a gente não conhece nada do outro. E outra coisa, se eu não relaciono bem comigo, cara, se eu não gosto de mim, cara, como que eu vou gostar de outra Como é que... pessoa, velho? Cara, não tem É como, verdade. entendeu? E eu brinco assim, ó, essa é brincadeira mesmo. As pessoas criam muita fantasia que vê na televisão, cara, de uma forma doentia. Esses dias eu tava numa conversa no Zoom com o pessoal que é aluno meu,
e eles falando sobre relacionamento, eu falei, gente, é o seguinte, se vocês querem de verdade romance, vocês têm que comprar um livro. Ah, mas por quê? Porque aquela ideia que a gente via, cara, em filminho, historinha da Barbie, historinha assim, historinha. Cara, aquilo é muito longe da realidade. Eu achar que a gente vai achar uma pessoa que ela consegue suprir tudo de mim. Tipo assim, cara, eu achei uma pessoa, me tornei feliz. Cara, na boa, lascou, entendeu? E é muito complicado. Por exemplo, a gente hoje em dia, quando você falou uma parte aí, eu sempre brinquei com isso, eu pego muito no pé comigo mesmo, né? Uma coisa muitas vezes que causa um buraco, né, na mente de uma criança, é aquele momento que você conta uma mentira para ela, que ela sabe que você tá falando mentira, né? E eu falo assim, cara, a gente tem que ser adulto, humilde e adulto saudável o suficiente para olhar na cara do filho às vezes e falar assim, ó, não sei. A gente tem que olhar para esse negócio de Perfeito. Covid-19 aí, para tudo isso, cara, às vezes e falar assim, ó, não sei. Por quê? Cara, se você não sabe, vai vir merda e vai vir julgamento. Entendeu? É, Sim. e é só isso, né? Tem que ter uma determinada, sei lá, humildade mesmo, suficiente. Isso. Você me fizer uma pergunta assim, eu falar assim, ô, Tânia, na boa, não sei, cara, não sei. Eu tava num curso meu, cara, esses dias, e quando terminou o curso, uma das integrantes me mandou uma pergunta. Leomar, como que é feito um processo de PNL com criança assim, assim, assim? Cara, a minha cabeça deu assim, pela técnica que eu tava ensinando, minha cabeça bugou, entendeu? Uhum. Falei, gente, pô, uma criança dessa idade, eu falei pra ela, falei assim, ó, é o seguinte, eu não sei, mas eu vou procurar uma resposta pra você. Por quê? Uhum. Cara, as pessoas acham, tipo, cara, o Tanner é psicólogo, o Tanner é terapeuta, assim, assim. Cara, eu vou perguntar pra ele, eu tenho certeza que ele sabe. Vamos dizer assim, é o meu pai, eu tenho certeza que ele sabe. Gente, às vezes é muito melhor quando a gente olha numa pessoa da nossa família e fala assim, ó, eu não sei, do que eu levantar um monte de mentira mal intencionada ou mentira técnica, né? O que é mentira técnica? É aquela mentira que você começa a filosofar um monte de coisa, você traz 10 mil pessoas na conversa e na cabeça, principalmente da criança, tá assim, ó, entendi nada, entendeu? É, Falou, falou e não falou nada. e eu brinco, cara, esse é um momento que o povo tá mentindo bastante agora, né? Tá todo mundo em casa, os filhos é curioso, Sim. né? E assim, é interessante porque aí você está falando de uma cobrança da gente com a gente mesmo, né? Uhum, Que a gente tem que ser perfeito. Volta no ideal da perfeição, né? uhum, Aonde que a gente tem que ser perfeito, onde que a gente não pode ter erro, principalmente para os nossos filhos, né? Porque os nossos filhos, no primeiro momento, enxergam a gente como um herói. A gente quer manter isso, que é muito bom para o nosso ego, uhum. né? E essa questão da expectativa é uma Até coisa muito crescer, né? interessante que a gente. Como é que é? Até eles crescer e saber que não é, né? Isso, e passa rápido, viu? E eles enxergam muita, muita coisa. Uhum. Mas a expectativa, ela é algo que é uma das maiores fontes de sofrimento. Eu crio expectativa para com o outro, que o outro vai me completar, que o outro tem aquilo que eu preciso, né? Aquilo que a gente precisa está dentro da gente, né? O outro vai vir para somar. Então, a expectativa que a gente tem que criar é para com a gente. Eu não consigo mudar ninguém, nem enquanto terapeuta, nem enquanto psicólogo, eu não consigo mudar ninguém. Eu ajudo as pessoas no processo da mudança. Mas se a pessoa não quiser, eu não consigo fazer nada com ela. Não tem quem É o faz, né? livre-arbítrio. Não tem quem faz. Deus não faz, entendeu? Deus escolheu não fazer, né? Ele escolheu E não ele tem o fazer. direito. Por quê? Porque é justamente por isso, por respeitar um segundo. Tem um livro que eu li, cara, muito bacana. Ele é do. Eu não sei como que pronuncia ele. Não sei se é Dale Carnegie ou Dale Carnegie. Uma coisa assim. O livro chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Cara, ele terminou o livro da melhor forma possível que eu já li no livro. É assim, cara, se Deus não julgou o ser humano, eu não tenho direito de fazer isso. Entendeu? Profundo. Entende? Então, assim, cara, se o nosso Criador não julgou, cara, não tá julgando, cara, por que que eu posso julgar? Entendeu? É, Ô, sim, Tânia, vamos lá. Nós sim. tem 15 segundos pra gente poder despedir de todo mundo. Gente, tchau, obrigado. A gente volta outra hora. Agora é tua vez, Tânia.
Eu queria agradecer a presença de todo mundo aí, Marcelo, não lembro de você, mas porque a figura tá pequena aqui.